Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Dibra Assessoria. Eu sou o Daniel, o fundador da Dibra Assessoria, e a proposta de gravar esses podcasts, já faz algum tempo que a minha esposa tem falado nisso, e eu, como sou um bom esposo, um bom marido, a gente vai seguir o que ela disse também, né? A gente sabe que ela pode direcionar a nossa cabeça para um lado bom. Então vamos lá. Eu estou trazendo hoje uma pessoa muito especial que veio procurar a Dibra Assessoria. Para que ela veio procurar a Dibra Assessoria? Ela já tinha chegado na cidade de Limeira, né? Ela veio de Araras. Araras é uma cidade maravilhosa, é uma cidade grande, tem grandes empresas, né? Como a Nestlé está lá. E ela veio procurar a gente para quê? O que ela queria? Ela queria montar uma recreação. Ela tinha um sonho na cabeça, mas ela ainda não tinha tirado isso, não é nem do papel, é da cabeça mesmo. Por quê? Porque ela só fez o descritivo na cabeça dela, ela não passou isso para ninguém, né? Mas ela tinha isso no coração. Eu, como sou uma pessoa impulsionada, não posso nem falar ansioso, mas eu taco fogo mesmo. Eu vou lá e acendo um fogo para ver até onde a pessoa vai chegar. Então é assim, quando ela chegou e começou a conversar comigo, eu peguei e já direcionei ela. Vamos fazer o seguinte, você quer? Quer. Como você quer? Qual vai ser o nome? E dali já começou a nascer a história. Então eu estou trazendo ela para um bate-papo para que vocês também possam saber até onde ela chegou, como ela chegou e entender um pouco mais sobre como ela empreende, né? Porque hoje sabemos que no nosso país, para que você possa empreender, não é tão fácil. É difícil, é uma jornada escalatória. Muita gente desiste no meio do caminho por falta de determinação. Às vezes não é nem só determinação, às vezes é mesmo alguém que possa direcionar você, colocar você nos trilhos. Então é sempre bom a gente conversar com quem já passou por isso. Eu, para fundar a Dibra Assessoria, eu passei por várias empresas, fui funcionário também, não nasci empresário, fui funcionário. Mais um pouco nos outros podcasts vocês vão estar ouvindo um pouco mais da minha história. E por isso que eu trouxe ela e para que vocês também, através dos podcasts que a gente está fazendo, dos vídeos e etc., vocês possam entender e isso também possa lhe ajudar a chegar no caminho desejado. Correto? Boa noite. Está aqui a Beatriz, a famosa Bia, A da famosa Word tia Bia. Bia. Você não tem cara de tia, né, Bia? Mas tudo bem, sabemos que as crianças chamam você de tia Bia. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos. Se apresente, minha querida. Quem é você? Da onde você veio? O que você come? Lembra? O que você faz? O que você faz da Hoje vida? aqui no podcast da Dibra Assessoria. Tá certo. Então vamos lá. Me conte um pouco da sua história. Como você chegou até aqui, não só no podcast, mas como você chegou a ter a WordBia e o que determinou você a trabalhar com recreação? Ou você já trabalhou com outras coisas antes? Ok, vamos lá. Prazer, eu sou a Beatriz, conhecida como tia Bia. Sou natural de Araras, uma cidade maravilhosa. Se vocês quiserem conhecer, as portas estão abertas. Lá tem vários lagos, é uma cidade totalmente turística e maravilhosa. Muito maravilhosa. Eu amo minha cidade. I love you, Araras. Como que começou a questão da recreação? Eu trabalho desde os meus 12 anos com crianças, né? Trabalhando em centros de igrejas, em trabalhos voluntários. E aí o tempo foi passando, me deu vontade de fazer uma faculdade, na qual eu fui fazer educação física, que eu amo de paixão, na questão de saúde e qualidade de vida. E com isso nós tivemos a oportunidade, né, de fazer algumas viagens. E numa dessas viagens nós acabamos indo para Rap Lago, que é na cidade de Rio Claro, é um acampamento. E ali naquela cidade, e estando ali naquele acampamento, a minha paixão pela recreação, que eu já trabalhava com as crianças, ela aumentou de uma forma diferente, que eu vi que a recreação ela não é só para as crianças, ela também abrange toda a população, todos os públicos de diferente idade. E depois disso, fui procurar algumas empresas para trabalhar. Então, eu já trabalhei em várias empresas do ramo de recreação, Favo de Mel, em alguns resorts, em alguns hotéis, no Paiol Grande, que foi o lugar que eu tive, assim, o encanto pela recreação adulta,
que lá nós trabalhamos mais com a questão de adulto. E terminando a minha faculdade, comecei a trabalhar para algumas pessoas que trabalham no ramo da recreação aqui na cidade, tanto no interior de São Paulo, né? Em Rio Claro, Leme, Limeira, nessas cidades. E aí acabei chegando na cidade de Limeira e... Vamos, calma, tá tudo bem. Você chegou na cidade de Limeira, Sim. Você se apresentou, falou Sim. onde você estudou, mas vamos lá. Para que a gente possa entender um pouco melhor. Ok. Como que nasceu essa paixão? Você já viu que você gostava de criança quando você trabalhou com isso? A gente sabe que hoje, no mundo, eu até falo no Brasil, porque Brasil, olha, o povo brasileiro é um povo que se mexe. Ele faz qualquer coisa para que ele possa defender o pão de cada dia. Então, muitas vezes as pessoas trabalham por necessidade. Eu gostaria de saber se você começou a trabalhar com recreação, com evento, vamos colocar assim, por causa de necessidade, ou foi por causa da faculdade que você fez. E o que levou você a fazer uma faculdade de educação física? Foi essa paixão já? Você tem uma paixão pelo corpo, pelo movimento, por ver pessoas se mexendo? Como é isso? Nos conta um pouco. Então, a questão de eu fazer educação física, ela é até engraçada, porque eu não queria trabalhar com recreação e também não queria trabalhar com personal. Eu queria trabalhar com dança e ginástica, tanto a artística, quanto a de trampolim, quanto a ginástica aeróbica, esses tipos de ginástica. Só que daí, nessas viagens, acabou acontecendo que eu me encantei pela recreação, como eu já trabalhava nos meus 12 anos dentro da igreja. Mas trabalhar dentro da igreja... Você trabalhou na igreja com recreação, é isso? Sim, trabalhei na igreja com recreação. Então, peraí, deixa eu entender. Você trabalhou na igreja com recreação, que tem a mirim que eles falam, né? Ou escola Infantil. dominical, essas coisas, é isso? Isso, eu tenho kids. Na igreja que eu fazia parte do grupo infantil. E aí tinha os eventos, que era a festa do pijama, acampamento com o infantil. E aí eu trabalhava com as brincadeiras, porque desde criança eu amava brincar, mas eu não gostava de ficar brincando só daquelas brincadeiras. Tipo, eu vou brincar só de pega-pega e fico mesmo pega-pega. Eu queria fazer coisas diferentes. Vamos fazer um pega-pega agora, pula a cela. Vamos fazer um pega-pega, tem que passar debaixo da perna da pessoa. Ou vamos fazer um pega-pega que a gente tem que parar e o outro tem que tirar foto. Então eu gostava de inventar coisas diferentes. E aí foi que eu levei isso para a igreja. Tá, então deixa eu entender. Enquanto os pais estavam lá No culto, você Era a entretia professora. as crianças. Mas você entretia com brincadeiras lúdicas ou você entretia com brincadeiras da Bíblia, contava história? Como é que é isso? Você tinha um script que você fazia ali? Ou você era aleatório? Chegava lá, você vai fazer isso, ou fica com as crianças aí, tal hora eu venho buscar. Como é que era isso? Era tudo cronometrado, era tudo um cronograma. O mês hoje é julho. Então nós vamos trabalhar com Pedro. Então todas as brincadeiras, todas as aulas era baseado na história de Pedro. Então você tinha que saber da história de Pedro Sim. para poder fazer as brincadeiras, era isso? Tinha que conhecer a Poxa, Bíblia que para legal fazer tudo. isso. Então, quer dizer, além de você estar dentro da igreja, lógico, Uhum. você tinha o conhecimento da palavra de Deus e isso também se estendia quando você fazia o entretenimento das crianças. Sim, Então, as crianças são amparadas dentro da igreja também com a história de Deus, é isso? claro, são sim. Porque Entendi. tem dias que são assim, um dia no mês, na igreja que eu participava, um dia do mês era feito o cultinho infantil. Certo. E aí elas mesmas levavam a palavra da oferta, uma criança levava dinâmica, uma criança levava a palavra mesmo do dia, contava historinha, tinha teatro e tudo mais. Entendi. Só para as crianças. Então, enquanto os pais estavam na igreja, cultuando a Deus, louvando, prestando atenção nas palavras que eram determinadas para eles, que eram para eles, as crianças tinham o cultinho delas, a salinha delas, era tudo amparado para elas. Isso tudo era bonitinho. dividido por faixa etária de idade de criança, porque a gente sabe que as pessoas trabalham com recreação. Tem algumas recreações que trabalham com um nicho só de idade, né? Então, o trabalho Sim. só de tal ano a tal ano. Como você pegou dentro da igreja, que assim, lá tinha subdivisões de Sim, idade? tinha. E você gostou de algum ou para você tanto faz? Olha, pra mim tanto faz a idade. Porque eu acredito que todo mundo é criança, então pra mim tanto faz. Se você tem 10 anos, 15 anos, 50 anos, 200 anos, Tá, não então importa. você também acredita
que a criança que existe dentro da gente nunca morre, é isso? Ela nunca morre. Só falta alguém para empurrar. Para estimular. Então, nós Isso precisamos mesmo. ser estimulados para que realmente essa criança que existe dentro da gente venha para fora, é isso? Estimulado e desafiado. Porque Deixa- o adulto ama ser desafiado. Deixa eu perguntar algo para você. Então tá, vamos permear aí. Então você começou na igreja. Sim, tudo começou na igreja, que eu participava, na cidade de Araras, na Rua do Carpinteiro, 1326. Tudo começou lá. Que legal. E dali partiu a questão para a educação física, é isso? Não, dali não partiu a questão da educação física. Como foi essa trajetória? Foi por causa de um ex-relacionamento que eu tive. E aí a gente falou, vamos fazer educação física? E a gente foi e fez educação física. Só que daí eu comecei a me encantar, eu gostava só da dança, que eu fazia parte do grupo de dança na igreja. Na igreja eu fazia bastante coisa, sabe? Mas tá, então você trabalhava com o seu corpo, movimentando. Sim. Você gostava do movimento, de dança, Sempre etc. amei dança, sempre amei dança. Ah, entendi. Sempre amei dançar, sempre amei estar junto com as pessoas e sempre amei ensinar as pessoas. Então, Também. com a recreação, eu acredito que eu consigo ensinar para as pessoas que tem um momento que você pode ser feliz, que você pode se divertir, que você pode esquecer seus problemas e só viver aquele momento. Que legal. Então você foi fazer a faculdade. Sim. E quando você estava fazendo a faculdade, você já trabalhava com isso, com recreação ou ainda não? No primeiro ano, não. No segundo ano da faculdade, sim. Tá, então você iniciou, aí você foi conhecendo e no segundo ano você começou a trabalhar com recreação. Isso mesmo. No primeiro ano eu trabalhava na área administrativa de uma multinacional lá em Araras. Ah, entendi. Você trabalhava numa empresa, Sim. tá, administrativo, Batia entendi. cartão bonitinho, passava o dedo Que bonitinho, legal. horário de entrada, saída, almoço. Sim, sim, tudo lógico, como um bonitinho. bom brasileiro, né? Defendendo o Até pão. que Então você foi trabalhando, mas você trabalhou para empresas de recreação lá, é isso? sim, Em Araras? em Araras, sim. Tá. Mas aí eu fui pra outras cidades também, porque eu não gosto de ficar parado num lugar só. Ah, Acho que tinha já even- perceberam, então. Tinha eventos em outras cidades também? Sim, mas não com a mesma empresa. Então eu trabalhava, vamos supor, trabalhava para 4 empresas em cidades diferentes. Quando você trabalhava para essas empresas, como que funciona? Elas te davam um cronograma? Porque eu tô procurando entender e também passar isso para o público que está ouvindo, se você teve um conhecimento a respeito de como montar uma recreação, o porquê que você quer trabalhar com a recreação. Então, a gente imagina que a empresa diga para você, você vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim. A empresa dizia isso ou ela te conhecia e deixava na sua mão, como era na igreja? Não. Na empresa você tinha o cronograma certinho. Até que uma das matérias da faculdade me ajudou muito nessa questão, que foi jogos e brincadeiras. Que praticamente ela ensinava como fazer um cronograma para todas as idades se você fosse trabalhar em acampamentos, ou resorts, ou hotéis, essas coisas. Quando eu trabalhava para as empresas, era bem difícil, porque tinha empresas que queria que eu seguisse aquele cronograma. Mesmo eu vendo que as pessoas não estavam gostando, estavam tipo assim, eu não quero fazer isso, ou as crianças não querem fazer isso. A gente tinha que seguir aquilo. Mas em montar uma recreação, eu posso dizer que na prática a prática eu tinha completamente, mas Certo. o conhecimento de como administrar uma empresa, trabalhar com o marketing, fazer divulgação, essas coisas, a gente não tinha nada. Era Não, eu totalmente entendo. cru. Eu entendo. Foi até porque você veio buscar a Dibra Assessoria para que te assessorasse nisso, correto? Correto. Tá, vamos lá. Vamos. Então, eles davam um cronograma para você fazer, para você Sim. seguir, mesmo as pessoas não gostando, porque Mesmo vocês as estavam lá pessoas na não festa. gostando. Então, eu posso entender que quando você contrata uma recreação, a pessoa que vai fazer a recreação, ela tem que sentir o ambiente Sim. para que ela possa fazer as atividades, é isso? Isso mesmo. Não existe um cronograma fechado ou padrão para qualquer evento, é isso? O cronograma, ele é padrão. Porque, assim, os meus brincadores, que eu gosto de chamar eles de brincadores, não gosto de chamar nem de monitores e nem de recreadores. Porque é uma diferença nessas duas nomenclaturas. As e eu pessoas não gosto. sabem a real diferença entre monitor e recreador? Não. Qual é a diferença? A diferença é, o monitor, ele não tem interação. Ele só fica ali parado. Vamos supor, tem um pula-pula. Ele vai ficar ali contando o tempo que a criança vai entrar no pula-pula e contando o tempo que a criança vai sair. Só Entendi. isso. Agora, o recreador / brincador,
que é a palavra que eu uso com os meus brincadores, ele tem interação com as crianças, ele brinca com as crianças, ele leva as brincadeiras, ele conversa com os pais, tem tudo isso. Ele interage com as crianças, é isso. Tem que monitor, interagir. então, o monitor é como se fosse, no sentido literal da palavra, antigamente era monitor. O monitor tá parado só assistindo. Tá parado só assistindo. O recreador não. Não, ele o tá ativo, ele brincando, se envolve. Ele se envolve e também faz brincadeiras? Sim. Porque na WordBia nós temos um cronograma que, tipo assim, não pode sair disso. Mas não assim, vai fazer brincadeira tal, tal, tal. Não. Tem a apresentação, o mundo da Bia e o piquenique e o parabéns. Certo. No mundo da Bia, você pode fazer qualquer brincadeira daquele cronograma. Certo. Então, vamos supor, cheguei lá, eu sou assim, quando eu ia trabalhar, né, eu chegava e via, as crianças gostam de brincar, eu já vejo que elas são ativas e gostam de competição. Vou trabalhar só brincadeira de competição. Eu vejo que elas são mais quietinhas, vou trabalhar brincadeiras que fiquem mais no chão, de concentração. Tá. Então você faz tipo uma leitura das crianças da festa para você poder fazer a atividade de acordo com eles vão adaptar ou não, ou vão gostar. Sim. Tipo assim. Tem tudo isso. E você consegue ver, você consegue perceber que tem crianças que são mais ativas do que outras. E assim você vai trabalhando. É a mesma coisa quando você chega na festa, você vê que os adultos são ativos. Querem estar junto, querem participar, você consegue fazer isso. Entendi. E como foi para você montar isso? Você teve que ter lá, tipo, o que eu vou comprar de brinquedos, quantidade de pessoas. Como é que nasceu isso para você poder montar o material que você usaria? Você se espelhou em alguma outra recreação ou você disse assim, não, eu vou fazer algo do nada? Por conta da educação física, a gente já tem esse conhecimento, né, de materiais que são usados. Até que, como eu cursei bacharel e licenciatura, na licenciatura é plano de aula todo dia, todo dia. Plano de aula é o quê? Que brincadeira você vai fazer com a criança, que material você vai usar, qual o tempo dessa brincadeira, para que serve essa brincadeira, por que essa brincadeira, qual idade, tem tudo isso. Tá. Então, eu posso dizer que a licenciatura me ajudou muito nessa questão de saber como fazer um cronograma, que material comprar, que material ter para tal brincadeira. Entendi. Isso te ajudou a comprar matéria-prima, vamos dizer assim, para que você pudesse montar a empresa. E foi difícil para você reverter esse dinheiro de novo da empresa? Você tinha mais ou menos na sua cabeça noção de quanto tempo isso ia retornar para você? Eu lembro que a gente conversou muito a respeito da questão financeira da empresa, né? Você foi fazer os orçamentos de quanto custaria, né? Sim. O primeiro material para que você pudesse comprar e abrir a sua empresa. Isso foi um investimento. Sim, investimento. Quanto tempo demorou para que você tivesse o retorno desse investimento? Porque foi isso que você investiu, logicamente os nossos serviços também, de logotipo, de mídia, né? Olha, eu posso dizer que 1 ano praticamente eu consegui, porque várias festas, né? Todo mundo faz festa. Então é um ramo assim que eu posso dizer que foi rápido pra gente conseguir pagar o que a gente gastou, vamos dizer assim. Entendi. Quando você montou a empresa, o que definiu para que você entrasse na concorrência? Porque a gente sabe que tem outras empresas de recreação. Como que você atraiu o cliente até você? Qual foi o fator determinante para que ele escolhesse a WordBia e não outras empresas que já estavam no mercado? Eu posso dizer que a nossa diferença poderia ser as brincadeiras, sim. As oficinas também. A forma que a gente vai e realiza, que a gente personaliza as oficinas de acordo com o tema da festa da criança e tudo mais. Mas o diferencial é a questão do atendimento. Porque nós acabamos de receber, tipo assim, a gente recebe muita mensagem falando que as pessoas acabaram fechando conosco por causa do atendimento, da atenção, que a gente pegou o que ela queria. Porque muitas pessoas contratam a recreação achando que é só brincadeira. Entendi. E não, a gente interage com a mãe, a gente vê a necessidade do cliente. Nenhuma festa é igual. Se você contratar uma festa, vai ser diferente da outra festa da outra pessoa. Nada é igual. As brincadeiras não são iguais, então é tudo no perfil da pessoa. A gente consegue captar isso nas conversas, nas trocas de mensagem. A gente vê a necessidade e supra a necessidade da cliente. Então, na realidade, cada cliente tem uma identidade diferente. Sim. Então, você, que nem a gente estava conversando, você não é uma empresa de recreação, onde existem outras pessoas, vamos imaginar assim, que fazem o seu trabalho, e o cliente liga, fala o dia da festa, a quantidade de crianças e você manda lá.
Não, As pessoas... Não. não é assim. Você procura entender um pouco mais, é isso? Sim, a gente entende como, principalmente, como a mãe é. Por quê? É uma coisa que nós sempre falamos na questão do atendimento. Não é só o aniversário da criança. A mãe também está celebrando mais um ano de vida ela sendo mãe. Ah, entendi. Você resgata essa felicidade da Sim. mãe também de estar na festa e participar da festa, é E isso? participar da festa também. Entendi. Porque às vezes ela acaba esquecendo que ela também está festejando mais um ano de vida, além da criança, e mais um ano de vida de conquista dela sendo mãe. Entendi. Então a gente sempre bate isso muito na tecla. Que tipo, você não tá fazendo a festa só para o seu filho ou para os seus convidados. Você tá fazendo a festa para você também. Então aproveite a festa a também. Wordbia faz a festa pro aniversariante, interage com o aniversariante, Sim. entretém, faz brincadeira, Faz. mas também leva, se estende a mãe também. E Você os resgata convidados isso. também. E os convidados também. Convidados também? Os convidados também. Eles participam? Sim. É muito engraçado ver adulto participando. Que brincadeira que eles gostam? Eles gostam muito de brincadeiras de competição. Então, toda brincadeira que é competição, estafeta, dança das cadeiras, dá super certo com os adultos. Que adulto não gosta de perder. Nossa, é- que legal. É de praxe. Então, não na gosta. realidade, você é contratada para fazer a brincadeira da criança e, de repente, tá todo mundo da festa interagindo, é isso? Sim, tá todo mundo na festa interagindo. Vira um festão. Sim, por quê? O adulto, a maioria das vezes que o adulto vai na festa, ele fica ali no grupinho dele, não interage com outros grupinhos e tudo mais. Aí a mãe sempre fica sem saber pra quem vai dar atenção. Então, quando a gente vê que a festa tá ficando, vamos dizer assim, um pouco chata, um pouco triste, aí a gente pega, assim, umas pessoas que a gente já viu que são aquelas pessoas animadas, desafia elas, porque Entendi. adulto adora ser desafiado, bato na Aham. tecla novamente sobre isso. Aham. E aí a gente chama eles e acaba chamando mais gente, que acaba todo mundo participando. Mulheres de salto, de vestido. Elas nem se importam com isso, elas querem ganhar. E as brincadeiras que a Wordbia faz, porque a gente sabe hoje que o mundo está muito competitivo, Sim. principalmente quem tem filho. Eu fiquei sabendo também, né, que você agora saiu da maternidade há 30 dias, é isso? Quem me dera. Não, querido. 60 dias, graças ao bom Deus. Verdade. É, Então agora você é mãe também. sou mãe E também. como é dividir isso? Ser mãe, quando você estava gestando, você continuou trabalhando? Até o último momento, se meu marido não falasse, pare de trabalhar. Senão eu estaria tendo a minha menina trabalhando em alguma festa. Que legal. Então você trabalhou, todo período você trabalhou com a recreação. Trabalhei com a recreação todo o período. Você trabalha com outra coisa ou só a recreação? Não, eu sou professora infantil. Você De também educação é professora física. infantil de educação física. Trabalho em 3 escolas, tenho a minha recreação, sou dona de casa, sou esposa, sou empresária e tenho minha filha e tudo isso e a gente vai vivendo. Parabéns. Um dia de cada vez. E como é você... Eu não sabia, sinceridade, eu não sabia mesmo. Apesar que eu não conheço muito de escola, porque eu também não sou pai, não tenho filho, né? Tive agora há pouco tempo também. Mas me diga uma coisa, como é educação física para criança? É a mesma coisa que nem eu fazia muitos anos atrás? Não, Não, é diferente. é muito diferente. Como é fazer isso com criança? É Me muito diz. diferente. Por quê? Qual é a idade que você trabalha na escola? A idade que eu trabalho Você na trabalha no escola... estado ou no município? Ei, calma! A idade que eu trabalho na escola é de 4 a 5 anos. É. O objetivo dessa idade é trabalhar o desenvolvimento motor. Saltar, andar, quadrupejar, pular, correr, Ah, então peraí. Você trabalha o desenvolvimento infantil da criança. infantil da criança. Sim. Ah, não é só uma educação física. Não é Não. jogar bola, o que a gente pensa, não é isso. Tem muitas pessoas da categoria minha que trabalham em educação física com um quarteto fantástico. Handebol, voleibol, futebol, basquetebol. Eu não gosto disso. É. E isso é mais para a questão do ensino fundamental da 5ª série até o 3º ano escolar. Entendi. Então, mas como a minha questão é o infantil, eu tenho que prestar atenção nessas questões. A criança consegue andar para frente, andar para trás, entende de lateralidade, consegue para a esquerda, consegue para a direita, entende a percepção do corpo, sabe o que é cabeça, ombro, joelho e pé? Tem crianças que não sabem o que é cabeça, ombro, joelho e pé. Tem a questão da avaliação. Nossa. Cada 3 meses tem que fazer a avaliação da criança. Então, mas você só fica trabalhando as crianças correr? Não. Não. Tem a brincadeira, Aham.
que a gente avalia. Igual tem a brincadeira Acorda Jacaré, É. que a gente trabalha a questão da música. Então as crianças têm que decorar a música e saber que quando falar Acorda Jacaré, tem que correr e fugir do amiguinho. Entendi. Então Então, é um estímulo constante, Constante. para o desenvolvimento da criança, é assim. Isso mesmo. Ah. E com isso, a gente consegue até diagnosticar as crianças que têm alguma deficiência. Vocês também fazem isso? Sim. Que legal. Uma das minhas crianças, eu consegui diagnosticar que ela tem atraso. Mas não é nem o atraso da questão mental. Ela não se desenvolve porque os pais não ajudam ela a se desenvolver. Legal você abordar esse assunto. Hoje, a gente vê que o pai, ele dá qualquer coisa eletrônica para a criança, para que a Sim. criança fique quieta. Uhum. Né? Isso para os papais. Vamos ligar para a Word Bia, vamos conversar com a tia Bia. Como é que você consegue também concorrer com os eletrônicos? Isso é até legal você falar, porque nós temos as nossas oficinas, e são as oficinas que nós... as oficinas de grandes jogos, que nós trazemos o virtual para a realidade. Então, a gente pega igual a mãe falou, meu menino gosta do Dragon Ball. Certo. Então, nós fizemos uma oficina, um grande jogo relacionado às esferas do dragão. Ah, entendi. Então, eu tinha todo o mapa, tem que solucionar todos os enigmas para você ir achando as esferas do dragão. Que legal. Então você Sim. pega coisas que já existem, que são do meio deles, né? Sim, que são do eles meio conhecem e tal, e traz para a realidade, é isso? Isso mesmo. Que legal. Isso você faz na recreação também? Sim, fazemos na recreação também. E na escola? Na escola nem tanto, porque na escola nós temos o cronograma da BNCC, que tem que ser seguido, das diretrizes da educação. Ah, entendi. Já Então, a é gente diferente. tem que seguir, sim. Mas dá pra fazer, se você tem criatividade, você tem vontade, você gosta de trabalhar com isso. Se você não gosta, você vai fazer o rola-bola. Se você gosta, você vai se empenhar pra fazer as coisas. Mesmo tendo falta de material, mesmo tendo falta de ajuda, mesmo alguns coordenadores não deixando você fazer o que você quer fazer, você Tem vai e isso também? faz. Tem. Você é podada. Sim. Você é barrada em muitas coisas e aí você acaba desanimando. E aí você não quer mais fazer mais nada. E você é podada e você vê que o que você ia fazer é determinante para o desenvolvimento da criança? Sim, mas aí a gente faz de outra forma. Brasileiro sempre dá um jeitinho. Professor de educação física também. Entendo. Então você concilia hoje a sua vida, né? Mãe, Sim. da aula, Professora, nas escolas, professora infantil, de educação, né? Infantil. De educação física infantil. Educação física infantil e mais a recreação. E mais a recreação. Tá certo. Tudo isso. E a sua empresa, quando você montou ela, a gente lembra que a gente conversou sobre vários aspectos, né? E como eu quero passar algo para o público que está ouvindo ou assistindo, como foi montar a parte administrativa da Word Bia? Foi a pior parte? O que você achou mais difícil de empreender nesse país? Foi a contratação? Foi realmente sair do papel, sair da cabeça, sair do sonho? Foi realmente meter a mão na massa, ir lá e fazer o trabalho? O que foi mais difícil para que você virasse uma empreendedora? Olha, acredito que pra mim não tem um mais difícil. Tudo é difícil. Você ser empreendedor no Brasil é difícil. E você ser mãe e empreendedora é difícil também. Também. Então, a questão da contratação é difícil porque você tem que passar a sua essência para as outras pessoas. Certo. Isso acaba sendo um pouco difícil. E a questão da administração, porque você trabalhar em uma empresa é muito mais fácil. Tipo, você não tem tanta responsabilidade assim como quando você tem a sua empresa. Certo. Mas a gente teve algumas matérias, tipo bioestatística. Professor Lucas, amei você demais, tá? Saiba disso, aquele 5 foi maravilhoso. Então, se você não tem 5, você não passa. Simples assim. Então, a gente teve bioestatística que eu consigo usar algumas coisas na questão da recreação, da questão administrativa da empresa. Você ajudou isso? Sim, ajudou muito. Ah, tá. Então, e ajuda até hoje. Então não tem o que foi mais difícil. Não. Tudo foi difícil. Tudo foi difícil. Se você não é persistente, você desanima e acaba o seu sonho e acaba a sua vida. Simples assim, você volta a trabalhar como uma pessoa normal. Entendi. E como que você consegue hoje aperfeiçoar a sua recreação?
Pode falar. Pode falar, pode falar. Estudando. É só estudando, fazendo parte de treinamentos, pesquisando em outros países. Tudo Entendi. isso. Então você não parou, você não tem o conhecimento limitado e para Não. naquilo, continua naquilo. Recreação não tem um conhecimento limitado, porque a cada dia uma coisa nova surge no ramo infantil. Também no ramo Aparece infantil. a recreação praticamente no ramo infantil. Aparece um desenho novo. Eu tenho que criar uma oficina com aquele desenho. Tenho que criar uma brincadeira com aquele desenho. Tenho que criar um casa-tesouro com aquele desenho. Então, a WordBia, ela, pelo que eu estou entendendo, ela tem vários nichos de atendimento, é isso? Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente quais são, o que abrange. E nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos imaginar assim, aonde que você pode entrar e fazer parte? Aonde que você pode prestar o seu serviço? Tá, vamos lá. Recreação escolar, Certo. recreação dentro das empresas, terceira idade, adulto, festa infantil, festa adulto, piquenique, dentro de eventos de grandes empresas, vamos supor, corrida solidária, corrida com os pets, todos esses eventos também a recreação entra, dentro de shoppings, dentro de lojas, fazendo atendimento particular, domiciliar, tudo Caramba. isso. Mais 3 pontinhos. Você estava falando para mim esses dias que você estava fazendo algo novo, que seria o Vale Night, é isso? Isso, o Vale Night. Como funciona algo isso? novo. Eu achei legal. A proposta é boa para você que é papai e mamãe. É recente, ainda tem cuidado do seu nenê. Ela teve me contando um pouco desse Vale Night. Eu acho que é uma proposta boa no mercado de hoje. Porque sabemos que nós temos o tempo muito escasso. Sim. Então a gente trabalha e tal, e etc. E chega em casa e às vezes papai e mamãe não tem tempo. Como funciona? Me explica. O Vale Night, ele é uma adaptação da questão da babá. Então, você É contrata... uma remodelagem. Sim, é algo novo, personalizado, com a Tá. cara da WordBia Recreação. É. Então, você quer sair, não é só Vale Night, tá? Você quer dar um passeio à tarde, não tem com quem suas crianças ficarem. É. Aí nós levamos uma pessoa com um perfil, de acordo com o perfil da sua criança. Certo. Tudo é sempre visto o perfil da criança, pra não chegar lá um recreador, um brincador e não se identificar com a criança. Entendi. Então aí nós chegamos, levamos todo o material, levamos todas as oficinas e ficamos brincando, entretendo a criança. E isso é feito na casa? Isso é feito na casa da pessoa. Na- Vamos supor que eu quero sair com minhas amigas. Certo. Mas o pai tá trabalhando e você quer sair com as amigas e você não tem como sair. Aí você contrata a WordBia vai lá. E fica com a criança no tempo que você vai sair. Eu preciso ir no dentista e não tem com quem eu deixar minha criança. Aham. Da mesma forma, você contrata a WordBia, nós levamos o material e fazemos tudo com a criança nesse tempo que você tem para resolver suas coisas. Tá. Então não é só um Vale Night. Não. Também se eu tiver que trabalhar e fazer qualquer coisa, Sim. você disponibiliza alguém para ir lá e ficar... Sim, disponibiliza alguém, ela vai, fica, ou ele vai e fica. Brinca com a criança, entretém a criança. Não é só tipo, a criança tá lá, eu vou ficar no celular, olhando o celular, enquanto a criança tá lá. Não é só monitoria. Não é só monitoria. Entretenimento. Entretenimento, brincadeira, atenção, cuidado. Entendi. Às vezes tem criança que ela não quer nem brincar, ela só quer conversar. E os pais não conversam com ela. E ela quer um momento só pra conversar. Por isso que a gente é chamado de tia. Você tá vendo muita dificuldade no relacionamento de interação entre pai e filhos? Sim, Quando você conversa com essas crianças? sim. Principalmente tem festas, igual fui numa festa. Por incrível que pareça, eu estava de resguardo, mas eu fui na festa. Deus cuida. Sei. E aí a mãe tava brincando não. A criança queria conversar com a mãe pra apresentar uma amiguinha. E a mãe falou, tô o celular. Tipo, nem prestou atenção no que a criança tava falando, no que a menina tava falando. E já foi dando o celular na mão da criança. Então, assim, vamos dizer que o celular virou o pai da criança, a mãe da criança. Por que não nasce... você tá falando de algo que existe uma lacuna no mercado. Por que você não começa a prestar um serviço social para pais e mães? Ensinando-os, ou às vezes coisas que eles não enxergam durante o dia, a conversar, porque nada melhor do que você que estudou tudo isso. Sim. E sabe interagir com a criança, trabalha na escola para o desenvolvimento cognitivo e etc. da criança. Por que você não passa isso para os pais, faz um programa para isso? Então, isso eu ainda não havia pensado, algo novo a se pensar. Conversando agora, a ser passou na trabalhado. cabeça, por que não, né? Você papai, você mamãe,
prestar um 0800, liga para a Bia. Além disso, estamos agora com uma parceria, né? Estamos finalizando essa questão. Ainda não tem data para nada, mas vamos começar a trabalhar com a questão de educação financeira e trabalhar as emoções. Com uma palestrante que ela está fazendo contato conosco, está entrando em contato Educação conosco. financeira Para as crianças. para as crianças? Isso, como guardar o dinheirinho no cofrinho, o que fazer com o dinheirinho que sobra do pão que vai comprar pro pai. Pai, você perdeu o troco, tá? Vamos ensinar Isso a sua mesmo. criança a pegar o seu troco. Então vamos Isso lá. mesmo, pegar o seu troco, o dinheirinho que ela ganha da avó É também, algo, investir. é algo novo, então, isso. Sim, é algo novo, estamos finalizando ainda. É. Mas provavelmente pode estar vindo um curso para essa questão de os pais ensinarem a criança Eu e entendi. a criança também aprender a lidar com o dinheiro. Que isso vai ajudar muito ela quando ela crescer. Coisa que não é ensinada na escola, né? Então, uma das coisas que como empreendedor a gente vai conversar e falar é justamente isso, né? Você aprendeu, teve alguma matéria na faculdade que lhe ensinou a mexer com dinheiro, a empreender, a fazer o custo das festas, vamos imaginar no seu caso, o custo das festas, quanto custa o valor da sua hora, vamos colocar assim, existia alguma matéria? Não. Tinha na Feira das Profissões alguns cursos, alguns cursos não, né? Um dia de palestra Aham. relacionado a isso, mas raramente. Os 4 anos que eu fiquei na faculdade, se teve 3 cursos, é muito. Acredito que um Falando dia de sobre palestra. isso, né? A gente vê que isso é uma coisa é uma coisa que é muito falado em qualquer mídia social, você vê falando a respeito disso. Existe, como é que eu posso dizer, uma ignorância financeira para quem estuda, Sim, muito. né? Porque o certo seria conversar com os pais. Como que funcionaria isso? Né? O pai abriu, eu ganho tanto, sua mãe ganha tanto e a gente administra a casa desse jeito. Mas a gente sabe que ninguém faz, né? Como Não, você não mesmo está faz. falando, que o pai nem conversa muitas Não. vezes com as crianças, Não né? conversa. Salvo, sabemos que tem os pais que conversam, lógico. Continue conversando com seus filhos. Isso, continue dando atenção. Nada melhor do que você, como pai, interagir com o seu filho, né? E conhecer um pouco mais dele. Eu às vezes costumo falar, é bom pegar o filho e sentir o cheiro do filho, né? Aham. Uma das coisas que meu pai falava muito, trazendo essa informação sua, a gente já até conversou sobre isso, quando a gente estava falando da WordBia, quando essa WordBia estava nascendo, que o meu pai ele tinha algo muito maravilhoso. Todas as refeições tinham que ser feitas na mesa, café, almoço e janta. Por quê? Porque ali naquela hora era o momento de se alimentar e era o momento do quê? De interação visual. Não tem como você fugir da visão. Então a pergunta era feita ali naquele momento. Então você mesmo está dizendo, os pais não estão interagindo com os seus filhos. Não interage. Será que Poucos eles estão interagem. comendo na mesa ainda? Olha, vamos dizer, acho que 2%, nem isso. Cada um come num canto, cada um fica no seu canto, fica no celular. Então, Como o filho já vem jantado da escola, tem mães que agradecem que já veio jantado, não precisa fazer janta em casa. Tem tudo isso. Trabalhando na educação infantil, você vê cada coisa. então, na realidade, a gente vê o individualismo familiar. Sim, Uma muito. coisa que podia ser como era antigamente, né? Que era o coletivo. Sim. Todo mundo sabia o que comia, todo mundo sabia a quantidade que comia. Não, Existia agora não conversa. Eu lembro, nossa, a minha avó, Dona Irene, ela fazia pão, ela fazia uma broa alemã, né? Que eu sou natural alemã. Tudo bem, a gente entende aí que o alemão é branco de olho azul e eu tô quase aí. Mas vamos lá. Ela fazia broa, ela fazia geleia, ela fazia pasta de amendoim. E todas as refeições ou os cafés eram também todos rodeados na mesa e todos nós interagindo, conversando. Ela naquela hora que meu pai ou a minha avó começava a perguntar assim, viu, como é que tá lá? Você está respeitando seu pai, está obedecendo seu pai? Você vê que nem assim, pessoas que estão no ensino fundamental ou passaram pelo ensino médio, Aham. a gente vê que existem várias matérias e vários jornais falando a respeito da rebeldia das crianças e dos alunos batendo em professores. Você também acha que se você ajudasse o município ou a escola que você dá aula
a educar essa criança para que ela chegasse nessa adolescência e não fosse dessa forma, será que o seu trabalho ajudaria? Então, o meu trabalho nessa questão, vou falar na questão escolar. Sim. É um trabalho em conjunto com a família. Certo. Não adianta, eu já vi isso muito trabalhando dentro das escolas, Certo. fazendo estágio dentro das escolas. Não adianta você educar dentro da escola e a criança colocou o pé para fora da escola, o pai deseduca. Entendi. Isso acontece muito. Ou você está educando dentro da escola e a criança chega, conta para o pai da forma que ela quer contar. Certo. O pai chega na escola querendo tirar satisfação com a professora. Já vi casos de professores ser quase agredidos por conta do que a criança contou e não tinha nada a ver. Entendi. Então, tem os pais que eles escutam a criança e vão entender o que está acontecendo. E tem os pais que não escutam e o professor sempre é o errado. E o filho dele sempre é o certo. Nossa. Realmente a família precisa passar por uma reestruturação, né? Ser professor no Brasil Mas, é difícil. Pensa bem. Vamos educar os pais? Tem que educar todo mundo. Os avós também. Os avós também, tá? Então, todo mundo. Então tá, a família inteira. Vamos voltar aí no empreendedorismo. Vamos lá. Como que você começou a criar novas ideias dentro da WordBia? Então, é assim, você atende recreação, tá ótimo. Sim. Beleza. Então, as pessoas te ligam, todo mundo quando fala em recreação, só fala em aniversário. Sim. Eu gostaria que você explanasse um pouco como funciona a recreação, vamos imaginar assim, num contexto que eu, Daniel, não vejo, dentro de um casamento. Dentro de um casamento é simples. Tem horário da cerimônia, não tem? Tá. Me diz que criança consegue ficar 2 horas parada. É difícil. Prestando atenção em palavras que ela não entende. Se tiver parada, tá doente. Às vezes nem isso, viu? Tem criança com febre doente caindo e tá lá brincando. Tá. Então, escutando palavras que não entende, vendo um monte de gente ali que ela não conhece, sem interação nenhuma. Certo. Então, como que fica parado? Não fica parado. Então, a recreação, pra questão do casamento, ela tem um espacinho separado para as crianças poder correr, poder brincar, poder gritar, sem atrapalhar a cerimônia. Além disso, aquele pai que tem que ir embora antes, ele não vai embora antes porque a criança tá chorando, porque a criança tá com sono, porque a criança quer ir embora, porque não tá gostando. Entendi. Então, os pais aproveitam a festa, aproveitam a cerimônia, e as crianças aproveitam o momento delas ali, fazendo novas amizades, se divertindo, até dormindo, às vezes, que a gente tem nessas cabanas, elas dormem nas cabanas. Entendi. Então, ajuda todo mundo. Então dentro de um casamento, o cenário é assim, vamos ficar com as crianças para que os adultos aproveitem melhor. Isso Mas mesmo. já aconteceu situação, porque como você diz, que você tá fazendo lá o aniversário, e você puxa a mãe, e puxa, aí os adultos estão tudo lá. No casamento, Acontece isso também. acontece também de puxar todo mundo ali? Principalmente pra na uma hora da festa. Na hora da festa. Tem alguns que eles colocam aquela pista de dança. E aí eles começam a dançar. E a gente, como a gente já trabalhou com Zumba, né? A gente leva a questão das coreografias, as músicas que são mais conhecidas da faixa etária do público. Entendi. Legal. Entendeu? Muito bom. Qual é o outro cenário? Você tinha falado empresa. Como que Sim. funciona a recreação dentro de uma empresa? Você já ouviu falar sobre o CIPAT? Já. Então, a recreação entra nessa questão, que é uma semana, tem empresas que fazem 3 dias, tem empresas que fazem uma semana, tem empresas que fazem um mês inteiro. Então, nós levamos a recreação dentro das empresas na questão também da saúde e qualidade de vida. Então, trabalhamos com ergonomia, trabalhamos com ginástica laboral, trabalhamos com entretenimento. Então, assim, vamos supor que, igual aconteceu numa das empresas que a gente foi fazer, a empresa queria que falasse de uma forma, assim, mais cômica, mais atrativa, sobre a questão da segurança. Então, nós realizamos um teatro, assim, coisa mais divertida para eles entender a importância de usar os EPIs, de fazer as coisas certinho que tem que fazer. Tá. Mais descontraído. Sim, É uma informação mais descontraída. Sim, aí faz os karaokês. Aí a gente trabalha também com as mímicas, com os jogos dentro da empresa. Leva os grandes jogos dentro das empresas. Um dia, assim, totalmente diferente. Nossa, eu escutei muito você falar sobre isso. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho para quem está ouvindo. O que são grandes jogos? Os grandes jogos, eles são coisas, assim, fora do normais. Que a gente leva, vamos falar, o canibal.
Então tem 2 pessoas É. fantasiadas de personagem do canibal. E pra você fugir do canibal, você tem que achar as cores. Se você não acha a cor, o canibal pega você, ele passa espuma, passa farinha em você. E você tem sempre que fugir. Aí tem os caças ao tesouros, que tem os nossos mapas. Tem o pirata, que é um personagem também. Então tudo isso é relacionado ao grande jogo. O que a Wordbia trabalha dentro da recreação? Trabalho lúdico e o que mais? Porque eu vi que você fala muito a respeito do lúdico, né? Você levar a criança à ludicidade. Sim. Mas nos diga, qual a importância de uma recreação nos dias de hoje? Além de trabalhar o cognitivo da criança, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, trabalha a socialização da criança. Tem crianças que elas são muito retraídas, elas não têm irmãos, elas não saem de casa, elas não brincam com ninguém. Fica naquele cantinho delas e não se desenvolve, não conversa, não quer fazer nada, fica ali na dela. E quando tem uma recreação, ela se transforma em outra criança. Ela brinca, ela grita, ela legal. Participa, ela tira sarro da outra criança, tudo isso. E os pais, quando vê, igual aconteceu em um condomínio essa semana, tinha uma criança que era totalmente retraída na dela. Quando a mãe viu ela brincando, ela se divertindo, ela fazendo um grito de guerra com as outras crianças, Legal. Participando, a mãe falou assim, nossa, eu nem conheço minha filha. Que legal. Não conhecia esse lado da criança. Não conhece. Não Que conheceu. legal. Fala, você tocou num assunto importante a respeito do condomínio, eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Você disse que você não foi contratada Não. para fazer uma recreação num condomínio. Não fui contratada para fazer uma recreação Mas no condomínio. você Por favor, não me denunciem. Condomínio, não me denunciem. Mas você conseguiu Sim. interagir com as mães porque você viu a necessidade que elas tinham Sim. de interação, é isso? Sim. Conta um pouco. A questão Como da é que foi? interação é até engraçado, né? Porque as mães, elas se reúnem no período da tarde, assim, pra conversar, pra trocar ideia. Que mãe é um negócio, assim, doido. Sempre tem algo a ensinar pra outra. É até Certo, legal. Certo. Então, assim, pode dizer que é uma rede de apoio que não acaba sendo uma rede de apoio, mas acaba sendo. E nesse momento, as crianças ficavam correndo. E nos condomínios tem o estacionamento. E uma dessas crianças acabou tendo um problema também, acabou sofrendo um acidente por causa dessa correria de ficar brincando sem ter alguém ali pra cuidar delas, pra orientar, pra administrar a questão. Certo. Então eu reuni com as mães que já estavam ali e falei, que tal a gente fazer tal dia uma recreação para as crianças? Algumas nem conheciam, nem sabiam o que era uma recreação. Algumas achavam que as crianças só iam ficar brincando de brincadeiras assim, normais. Não achava que elas iriam brincar de grandes jogos ou fazer alguma oficina. Entendi. E aí acabei reunindo. No começo eu achei que ia só dar 5 crianças, acabou dando mais de 30 crianças. Mais de 30? Mais de 30 crianças. Era pra ser 1 hora, acabou indo quase 4 horas de brincadeiras. E elas não queriam que eu fosse embora. Nossa. E acabou os pais sentando, conversando, fizemos piquenique. E agora isso aconteceu numa terça-feira. Na quarta-feira teve novamente essa junção das mães e tudo mais. E agora a gente tá fazendo. E a gente vai fazendo até quando não barrarem a gente. Você então, falou por que favor, veio não nos pessoas barrem. de outro condomínio? Sim. Também lá? As mães começaram a convidar as amigas dela pra levar as crianças. E acabou juntando, eu acho que na última vez a gente tava com 60 crianças fazendo. Era só um café da tarde. Era só uma reuniãozinha pequena, sabe? Com 5 mães, que acabou se tornando 33 crianças e depois acabou se tornando 60 crianças. E agora o nosso próximo evento, que vai ter a oficina de slime, tá dando quase 100 crianças. Caramba. Dentro de um condomínio. Dentro de um condomínio. Isso, dentro de um condomínio. A necessidade da criança brincar dentro do condomínio deve ser grande, porque o espaço é muito pequeno, Sim. né? Qual a dificuldade que você vê? E como que você definiu ou decidiu fazer essa brincadeira com as crianças do condomínio? Olha, a dificuldade foi de aceitação das pessoas que são responsáveis pelo condomínio. Porque elas não entendem a necessidade da mãe e a necessidade da criança também. Elas acham que, tipo, porque tem um parquinho, a criança vai ficar ali brincando no parquinho. Certo. E não é assim. A criança precisa ser desafiada, precisa ser estimulada a cada momento, gastar aquela energia. Entendi. E aí eu praticamente falei, vamos, e foi, e agora tá assim. Agora tudo é tia Bia. Se a criança não lava a louça, eu vou contar pra tia Bia.
Se a criança não arruma a cama, eu vou contar pra tia Bia. Então, você também esteve falando, né, a respeito da dificuldade desses gestores de condomínio, né, os seus Sim. síndicos e responsáveis, etc., Aham. de enxergar a necessidade, né, Sim. de que a mãe tem. Falando sobre isso, você também falou que o mundo ele não está pronto para receber uma mãe empreendedora, é isso? Não. Na realidade, Como o mundo é? não tá pronto pra receber uma mãe. Essa é a realidade. Por quê? Porque ainda eles veem a mãe naquela questão de que a mãe ela vai ficar só em casa, ela não vai sair, ela não vai passear, ela não vai levar a criança pra passear. Certo. Então, tem alguns lugares ainda que eles não estão preparados para uma mãe levar uma criança, tanto uma criança recém-nascida, ou uma criança de 10 meses, ou uma criança de 5 anos. Não tem atração para aquela criança fica ali, ou ela fica no celular, ou ela dorme. Entendi. Isso acontece muito em restaurantes, isso acontece muito nos shoppings. Então, ou ela não tem atração, o que ela vai fazer? Ah, vou dormir. E acaba dormindo. Entendi. Ou a mãe ou o pai querem que a criança durma para que eles aproveitem, né? Tem muito Um isso dos também. dois. Você esteve falando que lá no escritório onde você atua, Sim. você teve algumas dificuldades pelo fato de ser mãe, choro de criança, é isso? Sim. A questão do escritório é algo assim que, vou dizer a realidade, acabou me constrangendo. Eu fiquei muito constrangida ali, porque não estava adaptado para uma mãe. Certo. Não tem trocador, não tem um lugar assim para a criança ficar. Não para você deixar a criança e você ir trabalhar, mas só para Certo. você conseguir trocar a sua criança, trocar a fralda da sua criança, Entendi. trocar a entendi. roupa da sua criança. As necessidades básicas, né? E a questão também do choro. Tem pessoas que não suportam o choro de uma criança. E isso é normal, criança chorar, né? Sim, é normal uma criança Em chorar. qualquer lugar é normal. Todo a mundo criança chora. chorar. Até Jesus chorou. O que uma criança não vai poder chorar, gente? Que culpa tem a criança que tá chorando? E aí você teve um desprazer lá Sim, dentro e tive um precisou. desprazer enorme É. que não tenho mais vontade de voltar. Nossa. Posso dizer que depois que eu ganhei minha filha, eu virei uma leoa e se alguém mexer com ela, ela mexeu comigo e eu mato e morro pela minha filha. Tá certo. Vamos devagar então. Isso não é uma ameaça, né? Não. Então tá bom. Você estava falando a respeito das dificuldades de mãe lá dentro Sim. empreender. Então, explique como deveria ser. Como que o escritório poderia se comportar ou se adequar para receber você de forma correta. Basicamente, um trocador já seria ótimo. Tá. E pessoas entenderem que criança chora e que elas já foram crianças uma vez na vida. Certo. Então, elas já passaram por isso, elas já choraram, elas já ficaram irritadas. Lógico, e sabe que também você não vai ficar no espaço com a criança chorando. Você Não. vai, se ela tá chorando, você vai sair, E correto? foi o que aconteceu. Ah, A criança entendi. estava chorando. Você se projetou para fora. E aí, no momento que nós projetamos para fora, tinha algumas pessoas imitando o choro da criança e falando que aquilo estava atrapalhando o desenvolvimento dela no trabalho. Sendo que a semana inteira pessoas nem trabalham lá. Ficam só conversando e batendo papo. E todo dia. E aí, na sexta-feira, quiseram trabalhar. E porque minha filha estava lá e chorou, Entendi. atrapalhou o desenvolvimento deles. Da semana toda. Tá certo. Como que funciona no seu ramo a contratação de recreadores, que não são monitores? Você treina os recreadores, é Sim. isso? Já veio pessoas que eram monitoras e você viu que eram monitores, você teve que trabalhar Sim. para que elas fossem recreadores? Aham. Mas todo mundo nasce recreador? Eu posso ser um recreador? Olha, não, nada contra, tá? Nenhum preconceito, nem nada, tá? Só que não é todo mundo que é recreador, não é todo mundo que é brincador. Não. Não. Primeiro, tem que gostar de criança. Segundo, tem que entender que a criança vai brigar, vai chorar, vai gritar. Você não pode gritar com a criança, você tem que abaixar no nível da criança, olhar no olho dela, conversar com ela, ter uma atenção e tudo mais, e tem gente que não tem paciência pra isso. Não. Então, eu acredito que tem pessoas que nasçam, que gostam de criança e conseguem trabalhar com criança. Tem Entendi. gente que não nasce com isso, não. Você dá autonomia para os seus recreadores? Sim, que Como era... foi dado um dia para você? Não foi dado um dia pra mim. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Tem o Mundo da Bia? Tem. Que é o festival de brincadeiras. Então, nesse horário, você vai fazer as brincadeiras que você achar que o grupo das crianças vai gostar. Entendi. Então, mas assim, você tem aquele momento que é o Mundo da Bia. Não pode esquecer.
Não pode esquecer do piquenique, não pode esquecer do piquenique. Mas você faz o piquenique aonde você quiser fazer. Tem uma árvore, eu quero fazer embaixo da árvore. Faz. Quero fazer perto da piscina. Faz. Só tem que seguir que tem que ter o piquenique. Piscina, fator importante. Segurança. Quando a gente, acho que qualquer pai, vê piscina numa festa, já fica de cabelo em pé. Sim. Como que vocês fazem para interagir? Duas perguntas dentro de uma só. Tá. Como que vocês fazem para concorrer com eletrônico e como que vocês fazem para concorrer com piscina? Para concorrer com os dois, a gente não concorre. Não. O que a gente concorre é com os brinquedos infláveis. Isso a gente concorre. Por que não concorremos com essas duas coisas? Porque nós temos os grandes jogos, que traz o virtual para a realidade. Certo. E nós temos... nós trabalhamos dentro das piscinas também, com as brincadeiras dentro da piscina. Marco Entendi. Polo, golfinho, tudo dentro da piscina. Então, é verão. Dezembro, novembro, é verão. Nós temos a recreação aquática. Certo. E nós trabalhamos com as brincadeiras todas relacionadas com água, que é uma delícia. Que a gente também brinca. Se a criança não piscina, souber nadar, o que é que você faz? tem um monitor, ele fica lá dentro. Se a criança não sabe nadar, ela é o mascotinho. Então, ela é nossa ajudante. Ela vai ficar 100% do nosso lado nos ajudando, nos auxiliando. Entra dentro da água também? Entra dentro da água, porque ela vai estar junto conosco. A gente não vai tirar o olho dela. Ah, legal. Então, o objetivo é pegar todo mundo, mesmo que seja com piscina, Mesmo que seja com todo piscina. mundo entra. No condomínio mesmo, tem uma menina que ela vai fazer cirurgia, que ela acabou fraturando o fêmur, a bacia. Uhum. E ela foi nossa ajudante. Ela participou, não pôde correr, Entendi. mas ela participou das brincadeiras que eram sentadas, que eram mais calmas. Então, Legal. a gente sempre vê a necessidade da cliente. A gente viu que a criança, igual tem crianças que são deficientes, a gente inclui eles também. Nada de exclusão. O mundo já exclui muitas pessoas assim. Entendi. Então, o que custa a gente adaptar uma brincadeira para a criança brincar também? Ah, então tá. Se dentro do aniversário existe alguma criança especial, Sim, vocês também sabem trabalhar com eles. sim. Tudo é a base da conversa. A gente sempre conversa com a mãe e pergunta. Aham. Tem mães que já falam escancaradamente, a gente já sabe. Então, como tem o treinamento da WorldBia, Aham. a gente já trabalha com isso. E como eu fiz educação física / pedagogia, então a gente tem matérias relacionadas que são nossos jogos adaptados. Então, a gente trabalhou já com síndrome de Down, Certo. com os graus de autismo, com deficientes motores, deficientes intelectuais. Então, a gente não tem problema Então, com numa isso. recreação, você pode diagnosticar algum tipo Sim, de de deficiência, sim. deficiência na criança. Na criança e no adulto também. Acabei identificando uma pessoa que tem autismo. Ela nem sabia que ela tinha autismo. No adulto. No adulto. Olha que Nossa. legal. E como é que você faz? Você chama a pessoa e avisa ela? Como que é isso? Não, do adulto a gente não conversa, né? Não. Se caso a pessoa, a gente vê e olha. É. Aí, se vamos supor, a pessoa vem, conversa com a gente tem aquele jeitinho de conversar, perguntando pra Entendi. pessoa, pra entender mesmo se é mesmo essa deficiência que a gente viu ou se só foi por um momento. Porque às vezes Entendi. algumas pessoas estão com álcool assim acima da média, então É. às vezes a gente vê coisa onde não tem. Mas pode ter sim. Legal, legal. Então fica aí marcado, o WorldBia, né? Sim. Veio nos procurar, saiu, uma empresa boa, trabalha com criança. Com adulto, com idoso. Idoso, fala 5 minutinhos do idoso. Hidroginástica e bingo, os idosos amam. Não, mas fala sério, o ginásio é sério? isso? Eles amam a hidroginástica, às vezes eles não querem nem fazer os movimentos da hidroginástica com música nem nada. É. Eles querem estar ali para trocar receitas, querem estar ali para contar que foi no médico fazer tal exame, porque o idoso é sozinho, né? Então é um clube. É o É o clube. clubinho do idoso. Isso, o clubinho do idoso. É o melhor, não nada contra os outros públicos, mas é um público assim que é gostoso de trabalhar. Você Eles tinha não abandonam você. Você tinha falado também de ginástica laboral para empresa? Sim, ginástica laboral Eu vi para que empresa. você falou uma vez sobre ginástica laboral. Trabalhei 2 anos com ginástica laboral dentro de uma empresa lá na cidade de Araras. É. E esse ambiente assim é muito gostoso e é algo que os donos da empresa não pensam, né? Qual o benefício? O benefício é simples. Você conhece LERT e DORT? São doenças que acabam acontecendo com a pessoa que fica fazendo o mesmo movimento. Movimentos repetitivos, é isso? Isso mesmo, movimentos repetitivos. Você trabalhando numa linha de produção, você vai fazer a mesma coisa 6 horas do seu dia. Certo. Você vai parar para almoçar, jantar ou tomar algum café e vai voltar e fazer. Então, a ginástica laboral ela é em 3 aspectos. Ginástica laboral inicial,
que é a do início, quando você entra para o seu trabalho. 10 minutos trabalhando a questão do aquecimento da sua musculatura. Certo. A ginástica laboral de recuperação, que é no meio do seu expediente, você vai parar, que é de relaxamento. Você vai trabalhar coisas para relaxar a sua musculatura, Certo. relaxar a sua mente. Tanto trabalhando na linha de produção, quanto trabalhando no administrativo. Certo. Que é a compensatória. E por último, a de relaxamento, que é para você ir embora tranquilo, sem estresse, sem nada. Tá, então existe um benefício. Sim. Qual é o benefício? Além de você trabalhar a musculatura, relaxar e preparar, você também não vai ter a perda do funcionário. Isso é mesmo. Isso? Seu funcionário não vai ficar faltando constantemente porque tá com alguma dor. Porque ele já vai ter trabalhado a musculatura antes de entrar no serviço, Entendi. no meio do serviço e na hora de ir embora. Então é uma prevenção. Sim. Se você Diminui muito as questões de falta, a questão de atestado. diminui ele. Diminui bastante. Que legal. Tinha gente que ia trabalhar assim, porque eu não quero nem trabalhar, mas eu tô vindo por causa da ginástica laboral. Que eu distraio minha cabeça e nem tô vendo que eu tô trabalhando. E Então você, isso é o mais legal. a WordBia presta esse serviço para as empresas Sim, também. a OEDB presta serviço para as empresas também. Uma ginástica laboral / recreação. Também. Sim. Você esteve falando de interação de criança dentro da empresa, dos filhos, né? Sim, isso acontece no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia das Crianças. Na semana, em setembro, que é a Semana da Saúde e Qualidade de Vida. É. Então, seu filho vai ver onde você trabalha, vai conhecer um pouco do seu trabalho. Aí faz um tour, aí você faz oficina junto com seu filho. Agora, no Dia dos Pais, nós vamos fazer uma gincana pais e filhos. Então, vai acontecer. Entendi. Você leva o seu filho e você vai fazer 4 horas ou 3 horas de recreação junto com o seu filho. Que é uma interação só de pais e filhos, coisas que raramente acontecem. Pelo que eu tô vendo, existem muitos braços aí, né? Nós com somos um recreação. povo. É um povo. Eu gosto de falar que nós somos um povo. Tem bastante vários braços, né? Isso Pra mesmo. vários nichos de mercado você consegue abranger, né? Isso. E tem E mais nem ainda. aqui no Studio House. Como você faria uma recreação aqui no Studio House? Aqui no Studio House, simplesmente pegaria todo mundo, faria uma dança da cadeira, faria uma estafetas, faria morto-vivo e faria as competições com bexigas e com música. É na hora mesmo. É na hora, eu vejo o jeito das pessoas, vejo a idade das pessoas e vamos que vamos. Que legal. Parabéns, Bia. Obrigada. Tia Bia. Isso, tia Bia, por A gente favor. agradece muito a sua visita, a oportunidade de você estar aqui, trazendo um pouco do seu conhecimento, Sim. um pouco mais sobre a sua empresa também. As portas do Studio House também estão abertas para você, da Diber Assessoria também. Nós agradecemos. Se alguém quiser te procurar no Instagram, como é? WordBia Recreação. Se Simples. o papai e a mamãe quiser ligar para você para entender como interagir com os filhos, É pelo WhatsApp 997315354. beleza então. Qualquer dia, qualquer horário que nós trabalhamos 24 horas. Aqui, Daniel da Diber Assessoria se despede. Até o próximo.